A Outra Zoe é um filme muito confuso que, sinceramente, se ele tivesse organizado melhor o roteiro, talvez teria ficado melhor. E é muito engraçado também que a Tati do Chiquititas está nesse filme como uma figurante e ela aparece 2 vezes. Na primeira vez é pra fazer bullying com a protagonista, que é a Zoe, e na segunda vez é pra ajudar. Qual é o sentido? É muito aqueles negócios do Darman, sabe? Que a pessoa é ruim e do nada muda e começa a querer ajudar. Mas enfim. Oi pra você que me assiste, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a Ruth com um E no final, não com H, nem com I, nem com Y, só um E no final. E o filme começa mostrando como a Zoe Miller, que é a protagonista do nosso filme, é a Zoe que a gente vai ver o filme inteiro, é totalmente não, mas ela quase não acredita no amor. Eles estão na época do Dia dos Namorados e uma colega dela da faculdade faz uma apresentação contando sobre o Dia dos Namorados, sobre o dia de São aquele dia lá que é um feriado lá nos Estados Unidos, sabe? Que é tudo verde, tudo tem os 4 folhas. Eu esqueci agora, mas depois eu coloco aí. E como todo filme americano que se passa na faculdade, a Zoe acha que ela é a protagonista. Ela é a protagonista, mas tipo, numa faculdade normal você não é protagonista nenhuma. E começa a falar sobre o fato de ela simplesmente não acreditar que o amor romântico aconteça da forma como todo mundo acredita. Ela não duvida, mas ela acha muito difícil porque pra você gostar romanticamente de alguém, a pessoa precisa ser muito parecida com você. Vocês precisam ter uma compatibilidade muito grande. E isso é muito difícil de acontecer. Mas ela tá fazendo um aplicativo pra ajudar pessoas a conhecer semelhantes a elas. E ela aproveita pra fazer propaganda do aplicativo dela do nada e pedir colaboração de quem quiser ajudar. E ninguém quer ajudar, tadinha dela. E é muito engraçado que, assim, as pessoas ao redor dela que ela mais convive são extremamente românticas. Ela mora com a melhor amiga dela, que é do tipo de gente que chora vendo um lugar chamado... um lugar chamado o quê? Que é do tipo de gente que chora quando a protagonista de um lugar chamado Notting Hill se declara pro homem lá. E a mãe dela também. É engraçado que as pessoas do ciclo social dela são extremamente românticas, mas ela não é assim. Ela não acredita nesse tipo de coisa. Aí chega outro dia, ela tá de novo lá na faculdade, quando um desconhecido qualquer interrompe a aula do nada pra falar exatamente o que ela pensava sobre o amor. Que a paixão, o namoro, é uma coisa que o capitalismo inventou pra vender coisas no Dia dos Namorados. É igual falar que a Páscoa foi uma coisa inventada pelo capitalismo, Natal, só pra vender coisas de feriado. E na hora ela se apaixona por ele e vê que ele é o amor da vida dela. Inclusive, engraçado que isso é muito contraditório. Você não acreditar no amor, e assim que você conhece uma pessoa que pensa igual você passa a acreditar porque aquela pessoa tem o mesmo pensamento que você. Aí depois que acaba a aula, ela vai tentar conversar com ele, só que ele não dá mínima pra ela, tipo, ele nem olha na cara dela. E ela vai pra livraria, que é onde ela trabalha. Nessa livraria, um jogador de futebol bem popularzinho da faculdade, que é o Zack, chega lá e pede um livro de um jogo pra ela. E é engraçado que ela é aquele tipo de gente, assim, bem estereotipada de filme. Sabe aquelas nerd, bem nerd mesmo, que acha que o conhecimento dela é extremamente importante pra tudo? E ela começa a falar que jogos de videogame é a causa de não sei quanto por cento dos divórcios. Começa a soltar um monte de informação que ele não pediu. E ele brinca falando, tipo assim, nossa, é super útil pra mim. Aí ela continua falando um monte de frases inteligentes pra ele. E eu acho que ele fica tão desesperado pra ir logo embora que ele esquece o cartão dele. Assim que ele sai, ela vê que ele esqueceu o cartão dele lá com ela, porque lá nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil, né? Que você enfia lá o cartão ou aproxima, depois você já pega e leva embora. Não, você entrega o cartão pro atendedor, o atendedor passa o seu cartão e depois te devolve. É uma confiança danada, né? Ela pega o cartão, né, leva pra ele, só que na hora que ele vira, um carro vem com tudo e ele é atropelado. E ela fica desesperada, porque ela tá com medo, né? Se ele morrer, a culpa é dela, porque foi ela que distraiu ele. Então ela faz uma respiração boca a boca nele e ele acorda sem lembrar de absolutamente nada. E a única informação que ele tem agora é que o nome dela é Zoe. E ele lembra que ele namorava com uma Zoe. Só que ele não lembra como que era essa Zoe. Assim que ele descobre que ela é a Zoe, ele pensa que é a namorada dele. Só que não, a namorada dele é uma líder de torcida, eu acho, ou a jogadora, enfim, é alguma pessoa popular lá da faculdade. Só que ela é a Zoe Wallace. A que tá ali perto dele é a Zoe Miller. E por algum motivo ele simplesmente acha que ela é a namorada dele só porque ela tem o mesmo nome. E ele apresenta ela pra família dele, que ainda não conhecia a Zoe que ele tava namorando, que era a Zoe Wallace. Eles ficam felizes de conhecer ela
e chamam ela para um jantar. Nesse jantar, ela descobre que o Miles, que é aquele carinha lá da faculdade, que ela descobriu que tem exatamente a mesma linha de raciocínio que ele, é primo do Zack e tá lá onde eles estão, passando uma temporada lá. E como o Zack ainda tá meio debilitado, assim, ainda tá em fase de recuperação por conta do acidente, foi recomendado pra ele não usar a mente dele pra nada, não mexer no computador, não usar telas, não ir pra lugares cheios, ficar no meio do nada mesmo. Com isso, eles acabam indo viajar pra um lugar bem afastado e a Zoe recebe o convite pra acompanhar eles. Ela de começo não queria ir, só que depois ela bolou um plano. Ela iria se aproximar do Miles, que é o primo do Zack, e ficaria com o amor da vida dela, que é ele. E é incrível que durante a janta e o começo da viagem, ela flerta na cara dura com o Miles e ninguém nem dá bola. E desde o começo ela não dá a mínima pro Zack, só pro Miles. Mas tá bom, daqui a pouco eu chego nessa parte de novo. Chega uma hora lá que um dos dois, eu não lembro quem, tava no furor, e o outro, ou é o Miles ou é a Zoe, chega e entra também. Aí eles começam a conversar. O Miles fala que ele sentiu um clima entre os dois e pergunta como que anda o relacionamento dela com o Zack. O que eles acham sobre você ter relações com outras pessoas, que não é eles dois. Ela falou que ainda não tinha conversado com ele, mas que depois poderia pensar no assunto. Então eles se beijam. No outro dia, ela tá lá toda gamadinha nele, achando que eles vão começar a namorar, vão casar, vão ter 2 filhos, um cachorro, vão assistir um filme novo no frio de agosto, enrolado debaixo de um edredom. Só que aí ela descobre que ele namora. Aí ela fica tipo, mas você me beijou, como é que você me beija namorando? Aí ele fala, mas você também namora. Aí ela fala assim, então, mas você namora e me beijou, por que você fez isso? Aí ele fala assim, nós somos poliamor, ué. Aí ela fica tipo, oxe, vocês são poliamor? Como assim? Aí ele fala, achei que vocês também eram, porque você falou que estava tudo bem. Aí ela, não, a gente não é poliamor. E ela fica brava com ele. Nesse mesmo dia, a família do Zack ia dar uma saída. Só que em todas as saídas que a família tá dando, o Zack não tá indo porque ele não pode entrar em contato com muita multidão por conta da cabeça dele. E nesse dia, como ela tava muito mal, ela decidiu ficar em casa com o Zack durante o dia. E nesse dia, ela se deixou aproximar dele. E os dois fizeram um monte de coisa durante o dia, conversaram. Ele falou que não acreditava nisso, de que as pessoas precisavam ser o mais semelhantes possíveis para um relacionamento dar certo. E ela percebe que agora gosta do Zack. Em uma tarde de conversa com ele, foi suficiente para ela se apaixonar por ele. Tá bom. Aí você me pergunta, mas e a outra Zoe? O que aconteceu com ela? Antes do Jack sofrer um acidente, ela foi obrigada a viajar pro meio do nada com os pais dela, assim, de última hora. E lá nesse meio do nada não tinha sinal nenhum. Então ela não conseguiu se comunicar com ele. Ele não teve contato com ela, até porque ele também tava no meio do nada. Os dois estavam no meio do nada diferente, então não tinha como se comunicar. E ela passou o filme inteiro desesperada querendo saber do namorado dela, que não dava notícias, porque ela tava no meio do nada, então não tinha como receber notícias mesmo, né? Chegando em casa, adivinha quem chega junto? A Zoe Wallace. E ela fica tipo, oxe, o que você tá fazendo com essa garota? Aí fala, ela é minha namorada. Ela fala, não, eu que sou sua namorada? Aí a Zoe Miller se vê sem saída e explica toda a situação. Ela fala desde que ela conheceu o Miles, do beijo, que ela começou a conversar com o Zack, que ela realmente começou a gostar dele. Mas que tá bom, porque ela não é a Zoe certa. E aí começa o maior fuzuê lá, porque a namorada fica brava, todo mundo fica meio ué com o Miles, porque ele não namorava. Aí ele fala, gente, mas ela é minha namorada, mas somos poliamor, a gente pode ficar com quem a gente quiser. O Zack começa a ficar mais com a Zoe Wallace, que é a namorada oficial dele. Nesse meio tempo, a Zoe bola um plano bem interessante, que é um baile virtual pra quem quer ir no baile, mas não quer, tipo, ir pro baile, sabe? Pra quem tem vontade de ir no baile da faculdade. Engraçado que eles estão na faculdade, mas muitas das coisas que acontecem é muito coisa de filme de ensino médio. É o baile, é o jogador popular que fica com a líder de torcida. É só isso mesmo. E ela mesma não quer ir pro baile, porque ela sabe que vai encontrar o Zack e a Zoe Wallace nesse baile. Mas uma amiga dela, aquela mesma amiga, tenta convencer ela de ir, e ela vai, ela se arruma e vai. Não, ela não se arruma, ela vai de pijama e tudo. Ela vai do jeito que ela tava em casa mesmo pro baile, só faltou pegar a coberta e enrolar. Lá ela encontra o Zack, que falou que terminou com a Zoe
Zoe Wallace, porque ela não era a Zoe Miller e ele queria ela. E aí os dois se beijam e acabou o filme. Esse filme, ele poderia ser melhor. Se tivesse organizado de outra forma, talvez ficaria melhor. Porque se desse certo com o Miles, é óbvio que ela não ia dar a mínima pro Zack. Então eu acho que devia ter feito o quê? Ao mesmo tempo que ela tava começando a investir no Miles, ela sentisse alguma coisa, ela começasse a sentir um clima diferente com o Zack. Porque se desse certo com o Miles, ela não teria dado a mínima pro Zack. Mas é diferente, por exemplo, se ela começasse a se aproximar do Miles, mas percebesse que também gostava do Zack. Porque independente do que acontecesse com o Miles, ela ia querer ficar com o Zack, entendeu? E outra coisa também que eu achei que não fez muito sentido. Ela se dizia contra o amor. Ela dizia que a paixão, que um relacionamento amoroso era invenção do capitalismo. Porque se um casal começa a se relacionar, o que vai acontecer? Eles vão começar a comprar mais presente pra ela, eles vão jantar juntos, vai ter flores, vai ter aliança, vai ter, sei lá, ursos de pelúcia, chocolate. É uma forma de fazer com que as pessoas gastem dinheiro. E, segundo essa teoria dele, se as pessoas não soubessem da existência do amor romântico, ninguém se relacionaria dessa forma com ninguém. E ela pensa exatamente da mesma forma. Mas por algum motivo, só de conhecer alguém que tem essa mesma linha de raciocínio com ela, ela sente que é a alma gêmea dela. Mas é uma coisa muito contraditória, não é? Você pregar que o amor romântico não existe, que não faz sentido as pessoas se apaixonarem, mas assim que você vê alguém que tem exatamente o mesmo linha de raciocínio, você se apaixona pela pessoa. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou, comenta se você concorda com o que eu falei, comente também sugestões de outros filmes, séries, livros, pra mim analisar aqui com vocês. E se inscreva no canal, já falei isso? Não sei, mas se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e se aparecer o botão de hypar pra vocês, clica neles por favor, porque vai ajudar demais. E todo domingo até meio-dia sai vídeo novo aqui, então todo domingo até meio-dia. E é isso, gente, até a próxima.